Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, nesse sabadão, dia 26 de julho de 2025. E eu falei pra vocês ontem, ó, rapaziada, hoje a grade é um pouco mais reduzida, mas fim de semana a chapa vai esquentar com muito Brasileirão. E a CBF desmembrou essa rodada, cada rodada tem 10 jogos, e a CBF desmembrou assim, 5 hoje e 5 no domingo. Na Série B tem poucos jogos hoje, os dois jogos que tem hoje não me agradam muito. Amanhã eu vou colocar alguns jogos da Série B no vídeo. Hoje a gente vai falar de 5 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, incluindo o jogo da especialidade da casa, né? Glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que joga contra o Corinthians, abre a rodada aí jogando contra o Corinthians no Newton Santos. Vou estar lá. Quem quiser ver os conteúdos, me sigam lá no Instagram já, @RamonSicarino. Vou falar de outros jogos também, outros jogos bons aí que tem. Mas antes, peço que vocês deixem aquele like de vocês, se inscrevam no canal, que é muito importante na continuação do meu trabalho. Então vamos lá, vamos começar logo com o Botafogo, que é a especialidade da casa. Tem Botafogo e Corinthians, jogo 6h30 no Newton Santos, como eu falei. Estarei lá e aqui eu já tenho uma tip pronta para vocês. O Botafogo está aqui em quinto lugar, não jogou na última rodada, na rodada do meio de semana, porque o jogo seria contra o Grêmio, e como o Grêmio estava na Copa Sul-Americana, acabou que o jogo foi adiado. Então o Botafogo está com menos 2 jogos aí no campeonato. Depois que voltou da Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo ganhou a última rodada do Sport por 1-0, gol no finalzinho do Cuiabano, lá na Ilha do Retiro, mas realmente jogou para ganhar, é que o gol saiu no finalzinho do jogo. Dentro do Newton Santos, empatou em 0-0 com o Vitória. Cara, o Botafogo, esse placar foi muito mentiroso. O Botafogo amassou o Vitória e o goleiro Arcanjo fez vários milagres naquela partida ali. Então foi um resultado meio injusto. Eu gosto de pegar gol do Botafogo e vou pegar nesse jogo aqui. E na estreia, na reestreia também, na estreia do Ancelotti, do David, ganhou um clássico contra o Vasco. Esse jogo foi lá no Mané Garrincha, em Brasília. Então eu gosto muito desse time do Botafogo. Vou pegar aqui o gol do Botafogo nesse jogo. Intervalo entre 1 a 3 gols. Jogando contra o Corinthians, que está muito pressionado. O Corinthians vive uma crise interna aí enorme, vários protestos. Quinta-feira a torcida foi de novo lá na sede. Muitos torcedores lá protestando contra a diretoria. Então tá uma crise enorme no Corinthians. Corinthians que perdeu um clássico para o São Paulo. Aí jogou em casa contra o Cruzeiro, podendo se recuperar, empatou. Tudo bem que o Cruzeiro está jogando muito bem também, mas o Corinthians vive essa crise aí, principalmente interna, e acaba passando um pouquinho para dentro de campo também. Alguns desfalques importantes, tá bom? Tanto do Botafogo, que não vai ter o capitão, Marlon Freitas, e no Corinthians também não vai ter o Garro e o José Martínez. Então os dois times chegam com desfalques aqui. Mesmo assim, eu gosto de pegar aqui o gol do Botafogo. Vamos pegar intervalo entre 1 a 3 gols. Quem apita o jogo é José Roberto Pereira Lima. Árbitro um pouco caseiro aqui em relação a cartões. O Botafogo não é um time tão indisciplinado assim. Então a gente vai pegar junto com esse intervalo entre 1 a 3 gols do Botafogo. Vamos pegar aqui também menos de 4 cartões para o Botafogo, odd de 1,57. Não tá tão alto assim, mas para mim é uma oportunidade muito boa e tem muito valor pela probabilidade que a gente tem disso acontecer. Então, o primeiro jogo aqui, Botafogo e Corinthians. Intervalo entre 1 a 3 gols do Botafogo, menos de 4 cartões do Botafogo, odd 1,57, para mim tem muito valor. Também às 18h30 a gente tem outro jogo aqui do Fortaleza e Red Bull Bragantino. Na verdade, são 4 jogos 6h30 aqui. O do Botafogo, que eu já deixei a tip pronta para vocês aí. Esse do Red Bull contra o Fortaleza no Castelão. A gente tem Mirassol e Vitória também e Sport e Santos. Esse jogo do Fortaleza aqui é o seguinte: Fortaleza muito mal no campeonato. O Vojvoda caiu e assumiu o Renato Paiva, que estava no Botafogo, com empate no Castelão contra o Bahia. Eu assisti esse jogo. O Fortaleza até criou bastantes oportunidades. O Renato Paiva no Botafogo era assim, era péssimo fora de casa, ficou acho que 6, 7 jogos sem fazer gol fora de casa, mas dentro de casa até que o Botafogo performava bem, e eu acredito que no Fortaleza forte no Castelão, voltando a ser forte no Castelão, por isso que eu gosto de gol do Fortaleza aqui, mesmo nessa fase tão ruim aí, em penúltimo lugar do Brasileirão, contra o Bragantino, que está ali em quarto lugar, mas vem de derrota para o Flamengo, e nos últimos 5 jogos o Bragantino sofreu gol. Então eu gosto de pegar gol do Fortaleza nesse jogo aqui. Nesse momento tá pegando 1,36. No ao vivo, acredito que ainda no primeiro tempo a gente consegue pegar com odd mínima 1,60 esse gol do Fortaleza. Acredito muito nesse gol do Lion aí, jogando no Castelão e precisando se recuperar no campeonato. O que a gente pode fazer de pré-live é colocar no bilhete que eu vou deixar para vocês no final do vídeo. Outro jogo aqui de 6h30 é Mirassol e Vitória. O surpreendente Mirassol aí, em sétimo lugar, há 5 jogos já sem perder, 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos.
contra o Vitória, que deixou os 3 pontos escaparem contra o Lanterna Sport aí no último minuto, praticamente o último lance do jogo, jogando lá no Barradão. Então o Vitória vinha se recuperando aí no campeonato, últimos 5 jogos só perdeu um, tá numa recuperação aí depois que o Carille chegou, deixou escapar essa vitória aí. E a nossa tip para esse jogo aqui é muito parecida com a do Botafogo. A gente já pegou gol do Botafogo no primeiro jogo, a gente já pegou gol do Fortaleza no segundo jogo, e agora a gente também aqui vai pegar gol do Mirassol, mais de 12 finalizações do Mirassol, que é muito forte jogando em casa, não para de atacar. Eu assisti alguns jogos, cara, contra o Santos foi um atropelo do Mirassol, 3-0 e foi pouco ainda. E menos de 5 cartões para o Mirassol também, que é um time disciplinado, não toma muitos cartões, principalmente jogando em casa. Então assim vai ficar a nossa tip pronta já para esse jogo. Gol do Mirassol, mais de 12 finalizações do Mirassol e menos de 5 cartões para o Mirassol, odd 1,61, que para mim também tem muito valor. E para fechar aqui esses jogos de 6h30, a gente tem Sport, o Lanterna e virtualmente já rebaixado o Sport. Com todo respeito aí à torcida do Sport, mas está virtualmente já rebaixado. E encara o Santos, que também está muito mal no campeonato. O Santos está dentro da zona de rebaixamento, 17º lugar, com o Neymar e tudo. Mas aqui também, como o Sport está muito ruim, é a segunda pior defesa do campeonato. A gente vai buscar aqui mais um gol nesse jogo, só que dessa vez gol do visitante, gol do Santos aqui. O Santos conseguiu ganhar 2 jogos fora de casa, 2 jogos de visitante, e o Sport tomando muito gol aqui, cara. Em 14 jogos nesse campeonato, o Sport tomou 23 gols, tem quase 2 gols de média, 2 gols sofridos aí de média no Campeonato Brasileiro. Neymar vai para o jogo, torcida do Sport está prometendo provocar, ela lá fez máscara da Bruna Marquezine, então vai ser um jogo bem pegado, e por isso que a gente vai pegar também mais de um cartão no segundo tempo. Apesar de quem vai apitar vai ser o Rafael Rodrigo Klein, que vai ser um árbitro que está sendo muito under aí, mas esse jogo pegado. O Santos na zona de rebaixamento, o Sport na lanterna, vai ter esse lance do Neymar aí também. Acredito que o segundo tempo vai ser muito movimentado. Então aqui nossa tip vai ficar assim: a gente tem tudo para ver cantos também no segundo tempo. Até porque o empate não vai estar satisfazendo nenhum dos 2 times, porque os 2 times estão em uma situação muito complicada aqui. O Santos estiver perdendo, o Sport também, são times que produzem cantos. Até o Sport está na zona de rebaixamento, é um time que produz muito escanteio, principalmente jogando em casa. Então a nossa tip pronta para esse jogo aqui, entre Sport e Santos, vai ficar assim: gol do Santos, aí no segundo tempo, mais de 2 cantos e mais de um cartão, dá uma odd de 1,66. Então essa já é a primeira, segunda, terceira tip pronta desse vídeo de sábado aqui para vocês. E para fechar a rodada de sábado na Série A gente tem Palmeiras e Grêmio. Palmeiras que já está aqui em terceiro lugar, vem de 2 vitórias consecutivas, inclusive uma de virada contra o Fluminense no Maracanã. Estava assistindo esse jogo aqui, o Palmeiras jogou com autoridade, poderia até ter ampliado e perdeu bastante gols. Vai jogar contra o Grêmio, que está muito mal, mais um gigante aí do futebol brasileiro, que está pressionado, está em crise, acabou de ser eliminado no meio da semana aí na Copa Sul-Americana pelo Alianza Lima, fraco Alianza Lima lá do Peru, dentro de casa, jogando na arena. Então a torcida está pressionando muito, tem crise interna também no Grêmio, a torcida está cobrando muito Mano Menezes. E aqui é o seguinte, aqui não tem como a gente ficar de fora de uma vitória do Palmeiras, mas vai ter que ser por bilhete. Por quê? Porque nesse momento está pagando 1,35, 1,36 a vitória do Palmeiras. Toda vez que eu acabo de mandar tip para vocês aqui, o palpite, eu falo que para mim tem muito valor. E aí vocês vão pensar assim: "Ah, mas tudo para você tem valor?" Não, 1,36, 1,35 numa vitória do Palmeiras contra o Grêmio pré-live, para mim não tem valor. Só serve para a gente botar no bilhete, a gente vai colocar, eu vou deixar para vocês aí. Então para esse jogo entre Palmeiras, que vem embalado aí, já chegou na terceira colocação, contra o Grêmio em crise, jogando no Allianz Parque, a gente vai de vitória do Palmeiras aqui ao vivo a partir de 1,60, mas também já vamos colocar no bilhete que tá na tela para vocês aí, pra gente fechar esse vídeo de sábado. Tem o gol do Fortaleza aí também. Odd alta pra galera que gosta de odd alta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos palpites aí, das chips prontas que eu compartilhei com vocês. E amanhã, domingão, tô de volta com mais Brasileirão, mais vários jogos do Brasileirão, Série A e Série B. Valeu? Tamo junto, até amanhã, fiquem com Deus e fui.